A sal da vida esconde uma traição. Cuidado com os olhos verdes. Alguns disseram que essa é a Ansurek, a rainha de Asgard dos Nerubianos. É uma mentira. E nós provaremos para você, assim como explicaremos cada imagem, raça e detalhes desse trailer da nova expansão que a Blizzard lançou em plena madrugada. E nós assistimos. E agora vamos analisar para você cada um dos detalhes. Então já sabe com o like, porque a meta para esse vídeo é de 50 likes. Se até o final você não curtir, pode clicar no dislike, beleza? De olho na aba comunidade do canal, porque em breve a gente vai estar trazendo para vocês a enquete do Teorizandro desse mês. E você pode participar do nosso minicast enviando a sua opinião. Se quiser participar, basta enviar mensagem lá na nossa fanpage no Facebook. Agora, confere nos comentários mais informações sobre os nossos projetos e participe das nossas redes sociais. Agora chega de papo e simbora para o vídeo logo após a vinheta. Vamos lá, o trailer começa com o símbolo inicial dessa expansão, a nova raça jogável, o Terrano. Diferente do que imaginávamos, ele não é feito só de terra e pedra, mas também de cabos e fios de bronze. Olha essa barba, olha esses olhos radiantes como a forja que ele opera. Interessante que essa mão dele me fez lembrar daquele construto de Dragonfly, você lembra? Aqui, o Terrano continua martelando a forja. O que ele fará com isso? Convenhamos, olha o tamanho dessa corrente dessa forja. Além do peso, esse Terrano deve ser muito forte. Olha o tamanho dessa barra de ferro, essas chamas e o tamanho do Terrano. Eu acho que podemos esperar resistência e força em comum desses Terranos. O trailer termina mostrando a dimensão dessa forja dos Terranos. Simplesmente gigante, forte e, claro, né, bem quente. Linda demais. Essa roupa dela, claramente, ela tá no convés de um navio. A luz do teto deixa isso claro. Ela não tem um braço esquerdo e nem um olho esquerdo. Pra quem não sabe, ela perdeu eles na viagem pra Hollowfall. E não, ela não mora ou nasceu em Hollowfall, mas em um Império da Luz que existe aqui em Azeroth. Até então sabemos pouco sobre esse lugar, que é um lugar banhado pela luz, formado por povos humanos e altos elfos, que são completamente intolerantes às forças e povos que não servem à luz. E, também, são hostis com aqueles que não servem à luz completamente. Enfim, é uma cruzada escarlate nível extreme. Aqui Fairi continua se vestindo. Linda demais essa armadura. Lembra Paladino, mas também lembra de sacerdote, puro, digno. Hollowfall, linda, brilhante, gigante. Parece até uma pintura. Enfim, lá no fundo, Beledar, o cristal gigante da luz. Mais uma vez, Faerin. Acho que ela vai ser da ordem, hein? Olha a cor dessa capa dela. Depois de vestir tudo, Faerin pega seu escudo que se encaixa num que restou de seu braço esquerdo e no direito uma lança. Mas o que chama a atenção mesmo é que quando ela empurra o escudo e acende a chama sagrada do escudo, deixando claro que não é somente um escudo que protege o físico, mas também contra todas as forças que a luz possa combater. Aqui eu queria destacar este olho dela, basicamente o olho cego de Faerin. Ele está envolto em luz e eu poderia dizer que esse olho vê através do poder da luz. Será? Mas a questão que eu coloco é: será que ela é livre mesmo? Ou é uma espécie de câmera ambulante? Me fez lembrar a espada de Turalyon, que tem uma parte reconstruída por luz. Lembra? Deixou claro que a luz tem capacidade de substituir não somente partes de armas, mas também do corpo daqueles que manipulam seu poder. Eu também foi um susto quando eu vi isso. Lembra aqueles filmes de terror que eu nunca mais assisti? Essa luz na ponta da raiz, quem aí lembrou de Ardenweald de Shadowlands? Pois é, será a Anima? Pelo jeito, era isso que ela estava procurando. Outro detalhe importante é esses olhos dela. Os olhos brilham no escuro. E, gente, ela anda de 4 como assim, Blizzard? As tatuagens dela são azuis, as mesmas da cor de Anima de Ardenweald em Shadowlands. E um outro detalhe é que os olhos dela são verdes. Guarda essa informação aí. Continuando, olha esses dentes. Não é de uma troleza, gente.
Teve gente de outros países que disseram que não é uma troleza, que ela tava mais pra um avatar daquele filme. Enfim, ela não tem 3 dedos como troleza, mas 5. Então talvez não seja uma troleza mesmo, né? Aqui vemos uma dança, uma coreografia, um ritual, usando a magia da vida que corre nas raízes. Devemos ainda observar que ela manipula o vento e as folhas, além da energia da vida. Poderes de xamã. Aqui ela de novo, e aquela parte do trailer que vimos, inclusive com as raízes de Eluna Here. Vocês assistiram esse vídeo que a gente lançou aqui? Enfim, olha a Ronin de novo, gente. Quando ela fez isso eu pensei, pronto, ela vai absorver a energia para o corpo dela. Mas ela foi enviar as raízes com energia e tudo para outro lugar. Contra um inimigo, talvez? Bom, mas concluímos que ela meio que encanta a energia da vida com esse ritual. Ela usa magia usando o corpo e a dança, e não uma varinha mágica. Imagine isso numa classe. Seria possível? Logo depois vemos Aronir mais uma vez com seus dentes de troleza, suas tatuagens azuis, tribais, e mais uma vez esses olhos verdes que deixam claro a quem ela serve, a vida. Mas esses olhos me fizeram lembrar também de algo mais, de algo falado bem aqui. O vassalo da vida esconde uma traição. Cuidado com os olhos verdes. Será agora que veremos quem é esse traidor da vida? Bom, o fato é que foi revelado quem Eonar colocou para cuidar das raízes da árvore do mundo Elunahir, dada por Eluna. Sim, depois de Amantu arrancar a árvore da vida, Eonar percebe que ainda ficaram as raízes, mas não falou nada para Amantu. Em vez disso, designou que seres da vida cuidassem dessas raízes. Nunca foi dito quem era essa raça. Agora, ficou claro que eram os Aronir. Aqui temos a entrada para a cidade dos Nerubianos. Aqui temos uma cena preciosa e, gente, primeiro, não. Essa não é a rainha dos Nerubianos, a Ansurek. Mas espera aí, como você sabe que não é a rainha? Você deve se perguntar. Bom, por 3 motivos básicos, meus caros lendários. O primeiro, a Ansurek tem mais o que fazer que ficar fazendo experimentos com o sangue dos deuses antigos. Sim, esse líquido que ela pegou é o sangue dos deuses antigos. E o que ela está fazendo? Um experimento químico. Exatamente o que ela está convertendo os Nerubianos em criaturas do Void. Segundo, olha a parte de trás dela e olha a parte de trás da Ansurek. Não é diferente? Sim, é bem diferente. A Ansurek, por ser rainha, tem a parte de trás bem maior. E terceiro, olha a cara da Ansurek e olha a cara dessa Nerubiana, é muito diferente, não é não? Enfim, então decisivamente não, essa não é a Ansurek, mas um ou uma Nerubiano ou Nerubiana que é responsável pelos experimentos que transformam os Nerubianos em criaturas do Void. Esse corredor com essa espécie de ovos ou pedras roxas nos faz entender que nessa imagem inicial não é a união de Nerubianos, como eu imaginei, mas a entrada para esse túnel que leva para Ascarred. E eis aqui Ascarred. Gente, não se anima muito não, tá? No trailer aqui Ascarred, linda, né? Mas no jogo Ascarred é assim, tá? Diferente? Sim, mas também é muito bonita. Especialmente o céu que fica em cima da raid. Você não acha? Peraí, o que é aquilo no fundo? E em cima dele é um ovo? Não, não é um ovo. Isso ali fica em cima da raid dos Nerubianos. É como se fosse o castelo real. É o palácio de Ascarred, onde fica Ansurek, a rainha, e os seus servos mais leais. Aquilo que seria o ovo é tipo o centro de tudo. Provavelmente é onde está Ansurek e onde está o trono desse lugar. Lindo, né? E o trailer termina com ela, claro. A mão que está manipulando tudo e todos. Xalatar. Supostamente um dos 5 deuses antigos, ela ri da nossa cara. Porque em Halafol, a Leria já deixou claro que Xalatar não é um dos deuses antigos, mas algo maior que isso. O que? Nem a própria Leria sabe, mas nós temos pistas. E em breve traremos para vocês mais indícios. Traremos provas. E quem é Xalatar? Já se inscreve no canal e deixa o like para garantir os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima.